Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo e informando os principais assuntos do mundo esportivo. Sempre no oferecimento de RenTV, comprar para que aluga muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. De imediato, sem perder tempo, na resenha raiz da televisão brasileira, nesta terça, dia 3 de setembro, o primeiro programa de setembro, bota no ar Rogério Guimarães, voltando às atividades, depois de um longo período de férias. O cara não quer nada, foi para a Ásia, para a Europa, só gastou dinheiro, aí fica duro, volta. Aí está aqui com a gente dirigindo o Max Esportes também, ao lado do Mateuzinho. Bom, tá minha rainha, meus mosqueteiros. Minha rainha, você foi a primeira, sempre será a primeira, então primeiro boa noite é seu. Boa noite, Mazela, boa noite, Borges, boa noite, Jorge Ramos, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Eu vou sair do futebol e dar o meu boa noite para os nossos atletas paralímpicos que estão arrebentando lá em Paris. Ontem, Gabrielzinho, nosso nadador, nosso monstro das piscinas, ganhou 3 medalhas de ouro. É verdade, me lembrado, há muito tempo, eu li outro dia que o certo não é paralímpico, é paralímpico. Paralímpico a gente está trazendo essa linguagem de outro lugar, tal. Eu vi um professor de português falando que o correto no Brasil é paralímpico, mas como aqui todo mundo a língua é dinâmica, acabou virando paralímpica. Bom, não é o professor Pascoal, mas vamos em frente. Falando em professor, ele é o professor da vida. Ele sabe tudo, ele faz quiz, ele perturba, ele vai para lá, ele comenta, ele viaja, ele é intérprete, ele é demais. Boa noite, Carlos Borges. Boa noite, meu querido Ricardo Mazella, Jorge Ramos e Luciana. Eu quero saber a matemática financeira que o senhor Rogério faz para viajar, ficar mais de 40 dias viajando ao mundo inteiro. Se ele me explicar, eu começo a viajar também 40 dias e sumo desse programa aqui. Um abraço para você, um abraço, Jorge, um abraço, Luciana. A Luciana sempre começando bem. Luciana é demais, começando com o paralímpico, ou paraolímpico, que seja. E o Jorge Ramos vai falar do Botafogo, com certeza. Eu não falo de clube nenhum, porque o meu time está muito ruim. Um abraço. Mas você não gostou do intrépido? Não falou nada do meu intrépido? Não, intrépido. Isso é coisa de antigo, isso é coisa de quem nasceu em 1950, nos anos 50. Tá legal, então. Jorge, depois disso tudo, chega mais um boa noite do ponto de equilíbrio desse programa. E é ele, Jorge Ramos. Fala, Jorginho! Olá, Mazella. Uma boa noite para você. Boa noite, Luciana. Boa noite, Carlos Borges. E boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no Max Sport. Bom, eu não falo só do Botafogo, graças a Deus. Eu falo de todos os times. Mas hoje eu vou falar do Botafogo, porque eu tenho que falar do lançamento que o Alexander Barbosa fez para o Igor Jesus, um lançamento de aproximadamente 40 metros, e foi uma coisa tão bonita, e a matada no peito e o arremate para o gol são momentos inesquecíveis no futebol. Alguns grandes jogadores, e outros nem tanto, fizeram gols dessa forma. Isso fica eternizado daqueles que gostam de futebol. Por acaso, foi no Botafogo que vive um grande momento. Então, meu destaque é esse, Ricardo Mazella. Boa, Jorginho, já deu primeiro carrinho no Borges. Estou gostando de ver. Primeiro carrinho, o seu Carlos Borges, que barrou Júnior na praia, acabou levando e perdeu até o rumo. É isso aí. Com Carlos Borges, Jorge Ramos e a nossa queridíssima Luciana Campos, até a voz falhou, está falhando. Vamos dar sequência ao nosso Max Sport e aquecendo a voz também. Olha só, primeira grande atração, sem esticar muito, é você, meu querido irmão Paulo Bizarro. Olê, 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 olá, galera da Game, estamos de volta. Nossa terça chegou com tudo, muito boa noite. E vamos chegando com Warhammer 40.000 Space Marine 2. Depois de 10 anos a série volta com tudo. Os Ultramarines vêm em modo multiplayer de 3 jogadores inédito e batalha campal 6x6 inesquecível. Vale muito a sua conferida.
Dá uma olhada. His blade, his shield, forged for a single purpose. To answer the call of war. E essa semana tem a decisão do CBLOL, Vivo Kids versus Pain Game. Quem vai trazer essa taça? BH, Mineirinho, a partir das 13 da tarde. Mas os portões abrem com várias atrações a partir de 9 horas da manhã. Para quem tá lá, vale muito a sua torcida. Para quem não tá, vai ficar sabendo de tudo aqui no E-Games. Essa decisão promete muito. E o campeão garante a vaga no Worlds do Rio de Janeiro. Vamos que vamos, galera! Acompanhando e torcendo muito nesse CBLOL. Agora no Free Fire também vai chegando a hora da decisão nessa segunda fase. Temos novo líder. Pain Game assumiu a primeira colocação à frente da Fluxo e da Loud, que está na terceira colocação. No geralzão... Peraí que eu vou pegar aqui, peraí só um segundo. No geralzão temos Fluxo, Pain, Team Solid, Netshoes Miner, Lounge, Incogame, MIBR, Flamengo na oitava colocação, Alpha 34 na nona, Corinthians, E1 Sport e Influence Reis nas 12 primeiras posições. Todo mundo querendo ir para essa final e garantir a vaga no World. Será que tiram essa vaga da Fluxo? Quem é que leva? A gente vai ficar sabendo de tudo aqui. Rodada semana que vem vai pegar fogo. A gente fica aqui, mas semana que vem tem muito mais. Um beijo enorme a todos. Tchau! Valeu, Paulinho. Aquele abraço para você. Saindo do Paulo Bizarro, rubro-negro, para o tricolor. Tá de mudança, tá inventando moda. Meu amigo, meu irmão, Raul Marques. Fala, Raulzito. E aí, meus bodybuilders, chegamos! Semana passada nós falamos do King Ronnie Coleman, que esteve no Brasil, passou uma semana aqui no Brasil. Teve uma semana bem cheia, nós mostramos ele treinando com o Renan e com o Franco, mas ele também treinou com o Jorlan, ele esteve no The Noite com o Danilo Gentili. Teve realmente uma semana bem cheia. O cara é um fenômeno e por onde passou arrastou multidões. Literalmente, King. Mas vamos falar do nosso assunto de hoje. Faltam 6 semanas para a Copa do Mundo do Fisiculturismo, o maior evento do mundo, que é o Mr. Olympia. E vamos começar falando da categoria Classic Physique. Agora, toda semana a gente vai falar de uma categoria, vou falar dos principais atletas, e hoje, Classic Physique. E nós temos como grande favorito Chris Bastide, que vai em busca do seu 6º título do Mr. Olympia, no que talvez seja o seu último campeonato de fisiculturismo. E ele continua, durante 6 anos, esse vai ser o 6º ano seguido, continua sendo o grande favorito. Atrás dele, Ramon Queiroz, nosso dinossauro. E o Ramon, como eu tenho falado aqui no nosso programa, ele quer calar os haters de qualquer jeito. Ele está fazendo uma preparação, talvez seja a mais longa da vida dele. Ele já está treinando pesado. Eu estou acompanhando isso, então eu posso falar. Há 14 semanas. E faltam 6 semanas ainda para o Mr. Olympia. Então, para vencer o Chris Bastide, eu acho que o Ramon é o único que tem essa condição. Não sei se ele consegue, vamos torcer. Vocês repararam, eu estou falando Chris Bastide primeiro, seria o meu top 3, top 4, né? Então, em segundo lugar, eu colocaria o Ramon, torcendo para eu estar errado. E em seguida, o Wesley Vissers, que foi carinhosamente apelidado por nós brasileiros de Cepacol. Não tão carinhosamente, porque ele venceu o Ramon no Arnold Classic, mas o Ramon não estava bem, então não acredito que ele vai vencer de novo. Apesar, como vocês estão vendo, tá muito bem, tá grande, seco, mas não acredito que ele vai conseguir fazer essa façanha de novo. E temos também, vamos fechar esse top 4, vamos ficar no top 4, o Urs Kalesinski, um alemão, e a gente não se dá muito bem com o alemão não, né?
A Alemanha não faz bem para nós brasileiros. Mas, vou botar aqui, pode jogar aqui as imagens dele. O Ursk que eu chamo de eterno top 3, né? 2 anos ou 3 anos, nem sei. Ele ficou em terceiro lugar, né? Sempre mantendo isso. Chris Van Seed, Ramon e Ursk. Mas esse ano, eu acredito que ele não vai ficar em terceiro, não. Eu acho o Wesley melhor do que ele. Tá maior do que ele, mas como desde o nosso início aqui eu sempre falo, no fisiculturismo tudo pode acontecer, são detalhes do início ao final de uma preparação. Não adianta você começar uma preparação bem e terminar mal, assim como não adianta você começar mal e terminar bem. Tudo vai fazer... vai ter comprometimento no resultado final. Então, esse seria o meu top 4 para a categoria Classic, torcendo para eu estar errado nos 2 primeiros e o Ramon finalmente vencer Chris Van Seed, porque, como eu disse, provavelmente vai ser o último Olímpia do Siban. E seria muito bom a gente vencer ele. Ramon, depende de você. Nós brasileiros estamos torcendo demais. E vamos ficando por aqui, mas antes, queria deixar uma pergunta, pedir uma opinião sua, Mazelão. Com todo respeito, a gente já pode mandar fazer a faixa de bicampeão da Libertadores? Aquele abraço. Até semana que vem. Boa, Raulzito. Aquele abraço para você, meu querido amigo. Olha só, o primeiro bloco não para. É agitado, é movimentado. Muitas atrações para vocês. E agora, a vez dele. Matéria de tempo de futebol de salão, futsal. Matérias interessantes, muito interessantes, diga-se de passagem. Hoje ele vai ouvir 2 goleiros. Um eu conheço, não vou dizer o nome. Tá a cabecinha mais branquinha. Meu frangueiro. Mas agarrava também muito. Brincadeira, Fernando. Chega mais, Rogério Vilela. Fala, Mazelo. Mais 2 feras aqui. Às vezes, entrevistam tanto cara que joga na linha, né? Eu vou entrevistar 2 ícones acabarem. História, futebol de salão, que foram grandes goleiros nas Moisés. O Luiz Palavrão, né? O chamou aqui. E o Fernandão, que é o Fernando delas Coxas. Luciano Sangar. Podemos ter na aula também. E, Luiz, como é que foi teu início lá de fora? Você também passou pela Atlântica Boa Vista? Eu comecei numa Mackenzie, né? Na minha época também existia Mirinho, Claudia, onda de treta, infantil, infanto de Berlim, adquirado, pegado. Eu comecei na Mackenzie, tem 11 anos de idade, e tinha até o juvenil. Mas nós estou numa idade no Berlim, aí eu falei que eu sou não. Todos os jogadores todos que eram de interior, Paulo, pô, eu senti que não era por todos os vários. Por aí foi bom goleiro que eu não gasto. Tinha meu nome também, 2 goleiros, mas pô, então o pai meu manzinho, igual. Por que você está lá? Igual. Tinha um bom, me chamou para ir o pênalti. Eu estou na idade, eu falei, eu vou querer. Eu fui com o pênalti, aí ele também me igual gasto, que ele tem e tal, gosta de lá. Cassino Palmeiras, reserva, né? Tem vergonha nenhuma de tempo, reserva do Fernando, para tudo ele foi maior, isso é uma honra, eu vou negar esse não, de dentro, meu amigo, sério, eu fui parar na cruz, eu não tinha parado, eu esqueci de estar mais, pode ter time, o carro aí pegou o lugar, e eu só pudesse, né? Pô, ele estaria, para você aí, pô, traz ele, pode haver no café para quem, mas tudo bem, você tem a apuração, tinha outro, aí ele levou também, aí eu falei com ele, falei, ó, tem que colocar ali, quer treinar, e acabou dando tudo certo. Graças a Deus, eu que sabimento, foi trabalho de futebol, que o Sandro, trabalho de bater na área de é isso. O Thiago, é uma lenda que estou falando, né? O certo, ele lá no mercado, né? E aí, atrás de pai, sabe, eu estou investigando ele, CPC, Inglaterra, Berlim, você vê que a primeira pressão, daria que logo crescida eu fui também é o ponto de certo, tá? Depois eu voltei para a América, porque a Mauri, você pode olhar, né? O show de novo para voltar para a América, do América, vamos depois para o você passou um monte, gastei um monte de salário, fez campeão sul-americano, não cheguei a jogar, e demonstrei ele, depois fora. Vai ter nosso efeito salão, também, e eu fiz fazer as atuantes da Boa Vista, a festa organizada muito bom. Aqui a história de São Paulo, a vida ele me preparou para o filho, né? Jogando em março, ele me deu um teste, quando ele vai caminhar, aí ele vai ligar o Bostoneta, lá em São Paulo. Pô, sábado, agora eu fui lá do Cristo, não,
Chegou lá e toca um pouquinho das cabeças e não viu. Falei, pô, ainda dá pra lá, agora ela ligou de cabeça. Aí ninguém, então não pegou a minha tivesse. Chegou pra pagar que era, não, o Walking Man, assim, preparador liberal, você vai lugar, vou cabeçar, beleza? Beleza, pode preparador, não é maior. Marcelo, são grandes histórias, tá? Um prazer falar com essas duas câmeras aqui. Valeu, Marcelo, já passei lá. Mas tem os carros bonitos também. Valeu, Marcelo, obrigadão. Valeu, Rogerinho. Um abraço para esses goleiros sensacionais que engrandeceram as quadras do futsal, na época era futebol de salão, bola pequena, bola pesada, não podia gol dentro da área, aí virou uma bagunça. Eu gostava mais daquele tempo do futsal, que era o futebol de salão. E girando ainda, depois do Rogério Vilela, hora de historiador, hora de pesquisador. O que será que ele traz para nós nesta terça-feira, dia 3 de setembro de 2024? Fui enfeitar o pavão, dancei. Então fala, meu querido amigo Sérgio Frias. Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os telespectadores do canal TV Max. Isso é história. Ponto. No último sábado, dia 31 de agosto, completou-se 55 anos do registro de maior público da história do futebol brasileiro. 183.341 pagantes para a partida entre Brasil e Paraguai, que poderia levar o selecionado canarinho a se classificar, bastando apenas o empate para isso, a Copa do Mundo de 1970. O Brasil, até então, havia jogado 5 partidas nas eliminatórias e vencido todos os seus adversários. Contra a Venezuela, fora de casa 5-0 e no Maracanã 6-0. Contra a Colômbia, fora de casa 2-0, no Maracanã 6-2. Contra o Paraguai em Assunção, portanto fora de casa, 3-0. Faltava o último jogo contra a equipe paraguaia. Já os guaranis teriam que vencer o Brasil para que houvesse uma partida extra, a disputa de uma partida extra em campo neutro. O Brasil foi a campo com Félix no gol, Carlos Alberto na lateral direita, a dupla de zaga com Djalma Dias e Joel Camargo e na lateral esquerda o Rildo. No meio de campo, Piazza e Gerson. Na frente, Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. Edu que jogava no Santos à época. A equipe paraguaia do goleiro Aguilera tinha Sérgio Rojas na lateral direita, Enciso, Bobadilha e Mendonça, fechando o setor defensivo. No meio de campo, Sosa, Luiz Iribaldi e o outro Rojas, que era o Pablo Rojas. Na frente, Campos, melhor dizendo, Pereira e Jiménez na ponta esquerda. Esse era o ataque da equipe paraguaia. O Brasil iniciou a partida com tudo, atacando e trazendo grandes perigos para o goleiro Aguilera. Mas num lance de contragolpe, quase que Jiménez faz o gol inaugural da partida. O goleiro Félix fez uma defesa sensacional após uma perda de bola do Djalma Dias. Ficou sozinho o Jiménez para fazer o gol e o Félix praticou a defesa. Mas o Brasil atacou muito. Atacou com o Edu pelo lado esquerdo, atacou com o Pelé perdendo gols, com o Tostão também levando ao desespero toda a zaga da equipe paraguaia. E o primeiro tempo, com inúmeras chances perdidas pela seleção brasileira, mostrou a habilidade de Edu, mostrou a proficiência e a habilidade de Tostão, mostrou o espírito de avassalador de Pelé junto às defesas adversárias, que, no caso, a defesa paraguaia sofreu na pele. Mas o gol não saiu. A verdade é que o Brasil atacou e a bola não entrou. No segundo tempo, após perder mais algumas oportunidades, finalmente, numa jogada de Edu pelo lado esquerdo, ele driblou seu marcador, chutou rasteiro, o goleiro Aguilera rebateu e Pelé entrou com tudo, deu uma bomba, estufando a rede e fazendo o gol brasileiro. O gol que seria o gol da vitória do selecionado brasileiro aos 23 minutos do segundo tempo. O Brasil, depois da feitura do gol, depois de fazer o gol,
ficou muito mais à vontade na partida e ainda meteu uma bola na trave, com o Tostão próximo ao fim do jogo. O Paraguai não foi páreo, o Paraguai ficou o tempo inteiro na defensiva, na retranca, e não conseguiu, de fato, chegar próximo do gol brasileiro, mesmo após sofrer o primeiro gol, que seria o gol definitivo do jogo. Brasil 1, Paraguai 0. E o Brasil estava classificado. As feras do Saldanha, do João Saldanha, que era o técnico, estava classificado para a disputa da Copa do Mundo de 1970. E muito mais história viria dali, com aquela grande performance do Brasil no México em 1970. Gostaram dessa história? Semana que vem tem mais. Afinal, isso é história. Ponto. Valeu, Serginho. Aquele abraço para você. Bom, olha só. Bota de volta, Rogério. Rogério das Arábias. Guimarães, volta aqui com a rapaziada. Jorge Ramos, eu queria só destacar nessa voltinha do segundo bloco, pegando para não deixar passar em branco, que eu acho importante a divulgação, que a Luciana deu no seu destaque de boa noite, com a campanha do Brasil no Paralímpico. É impressionante como eles se destacam. Se na Olimpíada tivéssemos metade do desempenho, seríamos uma potência mundial, hein, Jorge? Nas Olimpíadas, né? Porque o que esses atletas brasileiros estão fazendo, já vem fazendo há muito tempo, e nem sempre com muito apoio, é sensacional, hein? Sensacional, você tem toda a razão, Mazella. É emocionante toda vez que eu vou assistir os Jogos Paralímpicos, há uma emoção muito grande, porque ali você é um recado a todos nós. Essa questão de limitação, ela existe, obviamente, e não só nos atletas paralímpicos, existe em todos nós. Todos nós temos limitações. Claro que as limitações deles são maiores, mas aí a força, a vontade e aliada ali à inteligência, ao bom humor. Eu vejo o Gabrielzinho, ele falando, né? Você olha, você diz assim, eu não tenho que reclamar muito da vida, eu tenho que vivê-la intensamente como eles estão vivendo. Então é um recado não só desportivo, como é um recado para todos nós, seres humanos, de que todo mundo tem problema, né? Agora, a forma como que você encara os problemas da vida é que dá a diferença da grandeza de cada um. Os atletas paralímpicos, eles sempre mencionam que não gostam muito quando a gente fala sobre o esporte paralímpico só nesse quesito de superação, que é muito além disso. A gente está falando de atletas de alto rendimento, atletas que se doam. É claro que ali tem histórias que são maravilhosas, e eu assisti uma bem legal, eu só não lembro o nome do atleta, que já é um senhor, e ele, por conta do Parkinson, até o Parkinson que ele tem, consegue controlar por meio do esporte, né? Então, um esporte que é tiro ao alvo, se eu não me engano, me perdoem, porque me foge muito, mas a história me chamou muita atenção, porque fala de uma pessoa que já passou dos 50 anos, né? E que se transformou num atleta de alto rendimento. E aí tem toda uma questão de doença envolvida, mas o esporte, né? A prática do esporte ajudou com que ele se transformasse num atleta competitivo. E assim eu vejo, assim como me emocionei nas Olimpíadas, me emociono demais, porque são homens e mulheres maravilhosos e grandes atletas. Ô, Borja, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Abrir espaço para divulgar, para agradecer, para, sei lá, cara, mostrar como, pô, sabe, o atleta de alto rendimento traz a gente para dentro da quadra, do campo, da piscina. É impressionante como a gente se envolve com os Jogos Olímpicos, seja o Olímpico ou o Paralímpico. E ver o Brasil brilhando é muito legal, cara. Eu esperava que as televisões que têm os direitos pensassem da mesma forma que nós estamos pensando aqui, que é a divulgação das Paralimpíadas da mesma maneira que as Olimpíadas. Mas as Olimpíadas dá mais cartaz, dá mais ego para quem vai, para quem está. Então, é uma questão também de divulgação.
E foi todo dito aí pelo Jorge e pela Luciana a questão realmente de que não é só a superação, é também, acima de tudo, organização, meu querido Mazela. É verdade. Vamos dar uma paradinha no primeiro bloco. Já já a gente volta com a segunda parte, primeiro programa de setembro aqui pela nossa TV Max, do nosso Max Sport, indo para o seu 6º ano. Você que perdeu algum programa, só ir no YouTube, vai lá, bota Max Esporte, né? TV Max, que é o canal, e vê todos, desde o primeiro, chegando no seu 6º ano. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando, aqui na nossa queridíssima TV Max, o Max Sport, seguindo com a resenha raiz da televisão brasileira para o seu 6º ano. Muito obrigado a você pelo carinho, pela companhia, pelo prestígio, pela audiência. Estamos firmes, muito legal mesmo. Aquele abraço para vocês em todas as plataformas. Oferecimento de RenTV, comprar para quem aluga, né, é muito, muito melhor. Um abraço para o Júlio Cosentino, grande tricolor. E também Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o Espeto, outro grande rubro-negro. Vamos falar muito Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Seleção Brasileira. Então, já que eu já dei o gancho, meu querido Rogerinho e meu querido Mateuzinho, por favor, bota todo mundo na tela. Vocês já podem ver ao meu lado, nossa Luciana Campos, Carlos Borges, né? E o Rogério fica do meu lado. E também o Jorge Ramos, é isso aí. Fui inventar, quase que derrubei tudo. Olha aqui, ó, vamos embora. Começar com um jogo mais tumultuado, e o pior jogo do final de semana foi Flamengo e Corinthians. O jogo ruim, e o Flamengo conseguiu perder para o Corinthians, hein? O Flamengo conseguiu perder para o Corinthians. Ah, estava desfalcado, né? Pô, o que acontece com o Flamengo? O que está acontecendo, Luciana? Olha só, eu acho que o jogo de domingo, ele foge um pouco fora da curva, não só pelos erros do Tite, que ele repetiu, né? Ele já tinha errado lá no jogo contra o Botafogo, mas acho que tem a ver com a postura dos jogadores dentro de campo. O Corinthians entrou, venceu na raça, né? E o que a gente viu no domingo do Flamengo foi um jogo displicente, um time desorganizado, né? Erros grotescos do Davi Luiz, aquela zaga absurda, e o Tite errando mais uma vez na questão das substituições. Por exemplo, na colocação do menino Alcaraz, né? Ele que estreou, ele não é volante, ele deveria ter sido colocado um pouco mais adiante e o Gerson sim ser recuado para o meio de campo. Não foi o que o Tite fez. Mas o Flamengo, o Tite vem sofrendo muitas críticas, eu acho que até essas críticas precisam ser um pouco mais analisadas, porque dentro de um planejamento da própria diretoria, e mesmo o Flamengo tendo perdido, ele está vivo nas 3 competições, mas não é só vivo. O Flamengo compete. O Flamengo tem chances de título nas 3 competições. Então, acho que a gente tem que analisar com menos emoção e mais razão essa situação. O Borges, realmente as críticas em cima do Tite aumentam a cada dia. É impressionante. Desde a substituição, desde a escolha de alguns jogadores. Você concorda que o mau momento do Flamengo, se é que é mau momento, o problema foi perder para o Corinthians, que fede a peixe. Esse time do Corinthians não chega nem perto das tradições da gloriosa camisa do Corinthians. Mas você acha que o Tite é o grande responsável pela essa falta de
de perspectiva ou de animação para conquistar alguma coisa? Primeiro, eu vou bater palma aqui para a Luciana, que a Luciana sempre perfeita, né? Ela colocou a questão de que o Flamengo está competindo nas três. Ele venceu o Bahia na Copa do Brasil, joga em casa, volta, enfrenta o Peñarol jogando a primeira em casa, dependendo do resultado, fazendo o resultado, pode se classificar no Uruguai, e no Campeonato Brasileiro se distanciou. Falta um jogo, tá com mais um jogo a ser realizado para se juntar ao Botafogo. Então eu acho o seguinte, o Tite tem culpa? No cartório tem. O preparador físico que não veio falar nas entrevistas coletivas tem culpa? Tem, porque tem que ser explicado por que está se estourando. Eu li no dia de ontem o seguinte, de que o Tite estava forçando alguns jogadores, por isso eles estouraram. Ele insistiu em alguns jogadores que não poderiam ter uma sequência grande, por isso estouraram. Isso é uma colocação de alguém dentro do clube. Eu acho o seguinte, está dentro? Tá nas três competições? Tá. Tem condições de fazer o jogo que fez contra o Atlético Mineiro? Jogos que o Flamengo fez muito bem dentro da competição. Todo mundo esperava que o Flamengo fosse se arrebentar quando teve a Copa América, porque ficou com um monte de jogador servindo seleções na competição sul-americana. E acabou sendo diferente. Conseguiu mais pontos do que se esperava. E agora está nessa transição. Eu acho o seguinte, o Flamengo é grande e é importante que o Flamengo sempre chega. É bom lembrar de 2020, na pandemia, que o campeonato terminou em 2021, nós ganhamos o título na última partida, quando a gente perdeu para o São Paulo, e lá o Internacional fez bonito lá no Beira-Rio e fomos campeão com o Rogério Ceni. Então, o campeonato não acabou. Estamos na 25ª. Jorge, você viu que... Tá bom? Desculpe, Jorge. Você viu o que ele falou? Nós ganhamos, Jorge. Nós ganhamos. Ele jogou aonde? Jogou em quê? Qual a posição para falar que nós ganhamos? Eu, hein? Nós ganhamos. Brincadeira, cara. Brincadeira. Olha aqui, ó. Ô, Jorge, o Flamengo, você acredita que o Flamengo levantará algum título, Copa do Brasil, que passou o primeiro jogo ganhando o Bahia lá de 1-0, tem amplas condições, 44 já está ficando um pouco para trás em relação ao Botafogo, e também na Liberta? Você acha que levanta a taça esse ano no Flamengo? Marcela, eu acho o seguinte, Marcela, eu acho que... Fala, Lu. Jorge, só uma coisa aí nessa fala do Mazella, para o Jorge também comentar. Quando você fala que o Flamengo está ficando longe de 44 pontos, são os mesmos pontos do Palmeiras e com um jogo a menos. Então, se estão tirando o Flamengo da briga pelo título do Brasileiro, nesse momento, estão tirando também o Palmeiras. O Palmeiras está com jogos completos. Então, por isso que eu estou falando, quando a gente vai fazer as análises, a gente tem que olhar isso, porque 44 pontos são os mesmos pontos do Palmeiras. O Flamengo está atrás por conta de saldo de gol, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Vai jogar com o Internacional na próxima semana. Olha só, eu não estou aqui discutindo a grandeza do Flamengo, entendeu? O Flamengo ganhou em 2020. O Flamengo é um time extraordinário, grande, ganha vários campeonatos. O problema é o momento que o Flamengo vive. O Tite tem culpa. Quem é que tem culpa? O preparador físico tem culpa, o calendário tem culpa, o campo tem culpa. Todo mundo tem um pouco de culpa. Obviamente, os jogadores têm culpa também. O Flamengo tem vários jogadores que estão no departamento médico. Tem jogadores que, eventualmente, são suspensos. Tem jogadores que não estão jogando absolutamente nada. Nada. Então, o momento do Flamengo é um momento que eu acho que é difícil. Agora, se ele vai ganhar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, ele pode ganhar. Ele tem condição de ganhar. Mas o momento sugere que o Flamengo tenha dificuldade. Eu acho, respondendo diretamente à sua pergunta, Mazella, que a Copa do Brasil me parece ser a disputa onde o Flamengo tem um encaminhamento melhor, por causa da vitória que aconteceu diante do Bahia, e agora joga em casa podendo empatar
Então, eu acho que isso é uma vantagem muito grande. O Bahia é uma equipe que até o momento tem bons jogadores, mas não saiu para o jogo contra o Flamengo, né? E acabou tomando o gol, né? Agora, é um somatório de coisas. O momento do Flamengo não é bom. Agora ele pode ganhar, pô. Antes de falar de seleção brasileira, eu queria botar o Paulo César Oliveira, direto de Bruxelas, Bélgica, capital da Europa. Meu querido irmão Paulinho foi passear em Dubai, quase encontrou o Rogério em Dubai. O problema é que o Paulinho foi, segundo ele, falou, não, mas eu não gastei muito. O Rogério só ia nos principais shoppings de marcas internacionais para comprar para ele e para a mulher dele. A filha já gastou tudo também quando passou pelo Brasil. Quer dizer, então, o Paulo, me diga uma coisa, o Cristiano Ronaldo não aceita reserva em Portugal? Está brigando? Me explica isso aí. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Carlos Borges, ao Jorge Ramos, à Luciana e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Mas ela não foi uma declaração, foram duas declarações polêmicas do CR7, Cristiano Ronaldo, nos últimos 10 dias. A primeira para um programa em inglês, onde ele dizia, em resposta a uma pergunta sobre os seus futuros objetivos no futebol, que o grande objetivo seria chegar ao 1000º gol. Aí sim, até aí tudo bem. O problema foi a frase polêmica. Caso chegue aos 1000 gols, eu terei pelo menos a possibilidade de mostrar todos esses 1000 gols em vídeo. O que para muitos caiu com uma indireta a, por exemplo, Túlio, Romário ou Pelé, que chegaram também aos 1000 gols e que não tem registro de vídeo de todos os 1000 gols marcados. Por isso, mais uma situação polêmica envolveu Cristiano Ronaldo. Chegou então agora, mais uma vez, a Lisboa para a participação na seleção portuguesa. E este, como primeira declaração à imprensa, muito descontraído, disse que seu objetivo era ser sempre titular e que vinha para a seleção portuguesa para jogar, dando séria pressão a Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesa, que se vê, de certa forma, quase que obrigado a colocá-lo como titular. Cristiano, que foi muito contestado nos 3 jogos que participou no Campeonato Europeu de Seleções, onde teve exibições realmente fracas, mas sempre jogou como titular. E isso é uma situação que a muitos na Federação Portuguesa e a muitos em termos de imprensa portuguesa não agrada em nada. Cristiano continua sendo convocado, continua na seleção, disse que não tem um prazo específico para sua retirada, não falou no Mundial, no próximo Campeonato Mundial, nem no próximo Campeonato Europeu. Diz que quer continuar jogando e, em princípio, o seu grande objetivo para já é marcar o seu 1000º gol na sua carreira. Paulinho, garoto. Bota o Borges. Você tem alguma coisa contra o Borges, Rogério? Por que você não bota o Borges na tela sozinho? Só o Borges sozinho. Isso. Ele tem alguma coisa contra você, Borges? Como é que ele vai a Dubai e vai comprar nos melhores shoppings? Como é que ele faz isso? Qual é a mágica que ele faz? Ele falou que tem uma fábrica de dinheiro na casa dele, deve ser isso. Só pode ser. Eu quero que pergunte ao Paulo César. Eu tenho que perguntar para Tricolor, meu Deus do céu. Que ponto cheguei, hein? Paulo César Oliveira, aquele abraço para você. E o sorteio aí da Liga dos Campeões, hein? Como é que você vê esse sorteio? Como é que foi? Borges, e você me pergunta sobre a Champions League. Alterações significativas foram promovidas pela UEFA para essa temporada. E são alterações que vão realmente mudar o esquema das participações na Champions League. Até a última temporada eram 8 grupos, com 4 equipes cada uma, totalizando 32 equipes. Essas equipes jogavam entre si nos grupos, os 2 primeiros se classificavam diretamente para as oitavas de final da Champions League, enquanto que os terceiros colocados retornavam à Liga Europa para aí sim entrarem nas oitavas de final. Agora não é mais assim. Em vez de 32 equipes, são 36 equipes ao total. As equipes jogam entre si, mas apenas 8 jogos. 4 em casa, 4 fora de casa. Ou seja, cada equipe na fase de classificação vai jogar 2 jogos a mais do que no formato precedente. E claramente terá mais condição de ganhar dinheiro. Na minha opinião, no entanto, favorece as equipes mais fortes. Com 8 jogos, terão mais possibilidade de se classificar.
O que acontece é muito simples. Os 8 primeiros colocados classificam-se diretamente para as oitavas de final. Aí entram entre o 9º e o 24º colocado. Essas equipes vão fazer entre si playoffs em jogos de ida e volta, sendo que os primeiros colocados jogam a segunda partida em casa, tendo essa única vantagem, e daí sim vão sair mais 8 clubes que, juntamente com os 8 primeiros colocados, iniciam a partir de março a participação nas oitavas de final da Champions League. Realmente muito dinheiro em disputa, mais ainda do que na temporada anterior, mas com um aspecto importante: será muito mais difícil para as equipes pequenas e é muito menos provável que zebras aconteçam em termos de classificação final da competição. Estamos de volta. O Rogério tá tão impressionado, o Borges. Bota o Borges na tela de novo, mas só bota pra galera aí. O Borges, o Rogério falou, está voltando. Aí ele mete a mão rápido assim, ele pensa que é dinheiro. Já pega a mão, ô Jorge, ô Luciano, voltamos. O cara estica a mão pra pegar a grana. Ô, Rogério, eu tô duro, cara. Quem tem dinheiro na emissora é o Dibonê, cara. Só o Dibonê. Eu, Jorginho, Borges, Luciana, cara, estamos aqui catando papel na ventania, cara. Cara, foi com uma velocidade com a mão. Falei, caraca, meu, brincadeira. Calma, Rogério, calma, já gastou muito. Olha aqui, ó. Vamos embora, então. Falar aí rapidinho nessa reta final dessa reta final do segundo bloco. O Vasco da Gama, hein? Um treinador que está interino e está dando certo, Jorge Ramos. O interino está indo muito bem. 8 jogos invictos. Eu diria até pré-Libertadores. Se o Vasco engrenar isso, se bobear com alguns clubes ganhando Copa do Brasil, estando lá em cima, vai ampliar o G4, vai para G6, que vai para G8. Eu acho que o Vasco começa a sonhar mais alto, hein? Sem dúvida nenhuma. O Vasco vive um grande momento, encaixou. Ainda tem jogadores que estão em processo de recuperação, e um exemplo é o Felipe Coutinho, que é um grande jogador, e ele é um grande jogador de clube, principalmente de clube. Na seleção brasileira fez boas apresentações, mas eu acho que ele se identifica muito nos clubes. E o Vasco tem, sim, pelo esse viés de crescimento, ele tem que aspirar mesmo melhores colocações, e vai conseguir. E os jogos que tem pela frente não são jogos fáceis, e o Vasco tem conseguido viradas extraordinárias, mostra que há um grupo coeso, um grupo que está bem treinado, unido, muito legal. Outro dia falaram do Payet, vaiaram o Payet, eu falei, torcedor, tem umas coisas que... O Payet é um dos melhores jogadores que passaram pelo Vasco da Gama, ele tem uma visão, ele tem uma colocação de assistência que poucos jogadores têm. Então, calma, vascaíno, calma, o Payet faz falta, sim, é importante, sim, e o Vasco está no bom caminho, Mazela. Calma, torcedor! O momento é outro, o Vasco ele tem essa oscilação dentro das partidas, isso vem acontecendo com uma certa frequência. O Vasco não começa muito bem as partidas, mas consegue, ao longo dos 90 minutos, mudar. O Rafael Paiva faz essas mudanças e acaba encaixando. Destaque para alguns jogadores do Vasco, o Hugo Moura jogando muito bem, importantíssimo ele, principalmente no sistema defensivo, em que o Vasco sofre muitas críticas. O próprio Léo Pelé está com problemas, né? O Léo, ele não quer ser chamado como Pelé, enfim. Ele não vem numa boa fase, mas tem aí a ajuda dos colegas. O Vasco trouxe aquele chileno, Jean Davi, interessantíssimo, importantíssimo. É um atacante, um ponta, melhor dizendo, que joga pelo lado direito, com o pé trocado. Ele fez a diferença no jogo contra o Atlético Paranaense, no primeiro jogo, né, da Copa do Brasil. Tem o Verratti, que é um capitão que vem dando energia, mudou também, eu acho que essa sinergia com o grupo. Vamos dar uma paradinha, então, no segundo bloco, com o Carlos Borges, Jorge Ramos, com a minha querida Luciana Campos e principalmente você, com a gente, acompanhando mais uma edição do Max Sport nesta terça-feira, 3 de setembro, oferecimento de RenTV e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo.
Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, estamos de volta com a reta final do nosso Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando, aqui na resenha Raiz da televisão brasileira, sempre pela TV Max. Vocês já sabem, né? Repetindo o horário para não esquecer, 8 da noite e também meia-noite toda terça-feira. Oferecimento de Rede TV, comprar para quem aluga muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Zil. É isso aí. Vamos em frente, vamos tocando o nosso barco, indo para o 6º ano. O que esperar de Brasil e Equador, sexta-feira, em Curitiba, Carlos Borges? Se jogar o Pedro, o Brasil vence. Se não jogar o Pedro, o Brasil não vence. Eu acho que a seleção brasileira precisa vencer as duas partidas, porque senão o bicho vai começar a pegar mais ainda para o Dorival. Olhando friamente a convocação, eu acho que um outro nome na defesa, um outro nome no ataque, mas me preocupa muito o meio campo do Brasil, principalmente o meio campo ofensivo, não os volantes. Eu não vejo ninguém para criar nada, nem Rodrigo, muito menos Paquetá. Eu estou muito preocupado com a seleção. Pode ser que eu queime a língua, o Equador vai ser um jogo dificílimo. O Equador evoluiu muito, Jorge. O que você espera dessa partida? E se a minha preocupação com o meio-campo faz sentido? Não, acredito que faz sentido, sim. A preocupação sua e de vários torcedores da imprensa. Agora, ainda é uma incógnita, porque é a estreia do Dorival à frente da seleção brasileira nas eliminatórias. Isso sempre traz um grau de preocupação maior, e ele sabe disso. A seleção brasileira, dentro do continente sul-americano, ela é a quarta, quinta força hoje. Existem a seleção argentina, a seleção uruguaia, a seleção colombiana, a seleção equatoriana está jogando muito bem. A seleção brasileira fica distante, nesse momento, dessas principais equipes sul-americanas. Agora, tem uma coisa que se chama camisa. A camisa ganha jogo, já ganhou muito, hoje ganha menos. Mas, de qualquer forma, tem um peso. Quando você olha do outro lado, está a seleção brasileira, os melhores jogadores, tem o Vini Júnior, que está do outro lado, que é um grande jogador, não arrebentou na seleção até hoje, mas é um grande jogador. Então, isso tudo tem um peso. Eu, Mazella, tenho dificuldade, nesse momento, de analisar como será a seleção brasileira. Eu acho que precisa de um centroavante para incomodar na frente um pouco. Ô Lu, eu concordo até a página 2 com o Borges, na minha opinião, respeitando demais o nosso Carlos Borges. Mas se não tiver ninguém para criar jogada de ataque, para a bola chegar na frente, o 9 não vai fazer nada. A minha preocupação não é o 9, o Pedro está num momento maravilhoso, mesmo vindo de contusão. Ele ainda está voltando, mas como tem uma semana pela frente, acredito que ele vai entrar bem. Agora, o que me preocupa, sinceramente, Lu, primeiro que o Dorival está tendo tempo para preparar. Não pode falar que não teve tempo. Que muitos nem metade do tempo que tiveram e enfrentaram. Mas me preocupa essa convocação dele. Me preocupa mesmo esse meio campo. Bom, o Dorival teve hoje, né, a chegada dos atletas que jogaram pelo Real Madrid, que jogam, né, pelo Real Madrid, chegaram hoje, ou seja, a seleção agora está completa lá em Curitiba. O Dorival convocou o Lucas Moura, né, que é um velho conhecido da seleção, estava fora durante muito tempo. E ele pode ser esse cara, se a gente for parar para pensar, um cara que pode auxiliar muito esse meio de campo, esse meio de criação. Ele vem fazendo bons jogos pelo São Paulo, é um cara importante nessa ligação do meio de campo com o ataque.
Concordo com o Borges quando ele fala de um centroavante. Nesse caso, eu vejo o Pedro. O Pedro é um cara diferenciado. Eu não falo só no Brasil. Se a gente for pensar em mundo, quem hoje tem essas características, né, de centroavante clássico, o Pedro tem, ou seja, daquele jogador que pode ficar plantado na área e do jogador também que sai da área, faz o pivô, consegue arrastar consigo a defesa, abrir espaço para os seus companheiros. Então, o Pedro é interessante. Eu acho que tem, por exemplo, o Endrick, é um jogador que tem bastante qualidade. Ele é muito jovem, pode ser um jogador que supra ali aquela posição de ser um atacante que vem um pouco para construir também. O Pedro não é esse jogador. O Pedro é um jogador que, ele dentro da área, ele é um jogador muito bom. Quando ele sai um pouquinho da área, ele já não é tão bom assim. Ele pode fazer Quem um seria pivô, o 10 para você, Jorge? Quem seria o 10? O 10, para mim, seria o Endrick. Eu gosto muito do Endrick. É um jogador que é esforçado, talentoso. Você, Lu? Olha, Quem é um 10 para você? Eu acho que pode ser o menino Estevão. Não. O O Estevão Estevão joga mais pro lado. Joga mais pro lado. Esse Estevão é bom pra caramba. Porra, esse cara é muito bom. Mas joga mais pro lado. Né? É mais jogador de lado. Mas ele pode ser um jogador de lado, mas é um garoto inteligente. Acho que ele não me surpreenderia se viesse pelo meio, não. Acho que é um jogador adaptável. Será que não valeria a pena trazer um Ganso para fazer... Pô, ele é um jogador diferenciado. O que ele está jogando é brincadeira. Mas, né? Convoca tanto jogador esquisito que não passa, há tempos atrás não passaria nem na porta da CBF. Hoje joga com a 10, com a 8, com a 5. Entendeu? É complicado. É bem difícil, né? É bem difícil. Hoje é difícil porque o treinador ele não tem essa autonomia total de convocar quem ele quer. Passa por peneira, por triagem, passa por várias situações, então fica difícil. Alguns jogadores que a gente acha que estão jogando bem, que é o caso de ser convocado, não passa porque não é só o Dorival que faz isso eles vão negar eternamente, mas não é. Lu, vamos liberar o Paulo César na Bélgica, cervejinha, já tomou final de semana, foi para Dubai com os filhos, com os Paulinhos pequenininhos, belas imagens pelo Facebook. Aliás, o Facebook me baniu da página. Eu tinha minha página, Ricardo Mazé Narrador. Eu não sei o que eu coloquei lá, se foi música, alguma coisa. Os caras me tiraram. Então vai pro inferno no Facebook. Fiquei brabo com o Zuckerberg. Ele me tirou. Vou ver se eu monto outra página ou não. Faça uma pergunta, então, para o Paulinho. Fala, meu amigo PC, um beijo para você, espero que esteja tudo bem aí com você e com a família. Eu queria que você atualizasse a gente sobre a situação do Savinho. Ele que foi desconvocado, né? Teve um problema aí no City, no time de Pepe Guardiola. Como é que está a situação do jogador? Ele que está aí no DM. Traz aí umas informações do jogador para a gente. Um beijo, querido. É isso aí, Luciano. Expectativa muito grande tua, minha e de todos que acompanham o futebol inglês. Savinho, atacante brasileiro do Manchester City e da seleção brasileira, vive a contas com uma contusão que pode ser ou não séria. Os próximos dias serão determinantes. Savinho começou muito bem a temporada, foi titular nos 2 primeiros jogos do City, mas o terceiro jogo no último fim de semana contra o West Ham acabou não participando porque a tendinite se agravou e inclusive foi cortado dos trabalhos da seleção brasileira, que nessa semana vai disputar então as eliminatórias. Por isso, Savinho é um ponto de preocupação, não só para a seleção brasileira, mas especialmente para o Manchester City. O departamento médico do City preferiu não se pronunciar em relação ao diagnóstico final. Os 10 próximos dias serão fundamentais para a recuperação do jogador e especialmente para que se saiba se uma intervenção cirúrgica será necessária ou não. A parada de 10 dias é muito importante e providencial. A fisioterapia do City continua trabalhando intensivamente com o jogador e a expectativa é que não seja necessária uma cirurgia, mas apenas os próximos 10 dias serão determinantes para uma avaliação final ao atacante Savinho. Valeu, Paulo. Não, valeu, mas não acabou não. Jorge, dever de casa é teu agora. Faz uma pergunta para o nosso querido Paulo César.
Alô, PC, um grande abraço. Bom poder estar mais uma vez aqui com você. PC, eu quero saber do Lucas Paquetá. Aquela história, né, que o movimento dele com os jogos, a situação em relação a cartões amarelos. Como é que está isso? Porque ficou assim uma coisa meio que sem final até agora. Vai ter o julgamento, está marcado o julgamento. A expectativa, conta pra gente. Estimado Jorge, a situação continua muito complicada para Lucas Paquetá. Mas ele continua jogando, é bom que se diga. E no último fim de semana foi derrotado por 3-1 contra o City em Londres. O que se passa é muito simples. A Federação Inglesa adota o simples aspecto do indúbio pro réu. Ou seja, até que seja realmente condenado, Lucas Paquetá pode normalmente jogar pela equipe do West Ham. O problema é que saibamos depois qual será o nível da punição. Será uma punição apenas na Inglaterra, na Europa ou via FIFA em todo o futebol mundial? Acredito muito difícil que se circunscreva apenas à Inglaterra. Seria então uma punição adotada mundialmente, o que tiraria do jogador a possibilidade, por exemplo, de voltar a jogar no futebol brasileiro. A situação ainda é indefinida. Para já ele continua jogando, sendo inclusive convocado para a seleção brasileira, mas o desenlace ainda é complicado e, ao que tudo indica, o desfecho justamente desse julgamento acontecerá somente em 2025, sendo que Lucas Paquetá poderá em 2024, até dezembro, jogar normalmente pela sua equipe no futebol inglês. É a nossa participação de hoje. A gente volta na semana que vem com muito mais do futebol europeu, como sempre, nesse Max Sport, aqui na TV Max, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Paulinho, um forte abraço. Semana que vem, novo encontro aqui no Max Sport, direto da capital da Europa, Bruxelas. Meu querido amigo, meu irmão, tricolor como eu, Paulo César Oliveira. Bom, falta falar de Fluminense e Botafogo nessa reta final de programa. Lu, deixa eu colocar você no circuito. Vamos acelerar para poder falar de Fluminense e Botafogo e encerrar o programa. Você acredita na recuperação do Fluminense? Porque no segundo turno, o Fluminense tem a segunda melhor campanha. 13 pontos, o líder é o Fortaleza do segundo turno com 15. Você acha que o Fluminense já pode falar que, mesmo a 2 pontos da zona de rebaixamento e a 3 pontos do 11º colocado, que o fantasma está se afastando? Sim, acho que sim, o pragmatismo do Mano Menezes me surpreendeu e acho que sim, acho que o Fluminense, nesse pragmatismo, com auxílio de grandes jogadores e o nome maior, não tem dúvidas, é o Thiago Silva, que vem jogando aí absurdo, e para a gente que gosta de futebol é um prazer vê-lo jogar do jeito que ele está jogando. Acho sim que o Fluminense sai dessa situação. Eu acho que ele, mesmo ainda ali com perigo, eu acho que a tendência é sair sim, mas ela. Eu acho que é um conjunto de várias coisas. O primeiro é que o Thiago Silva é um cara realmente que, dentro de campo, ele é mais importante do que fora de campo. Se ele não jogasse, ele é muito importante dentro de campo. Ele leva o que o Mano Menezes diz para ele e ele leva para o time, ele organiza o time várias vezes. Se você vê no escanteio, você vê o Thiago Silva organizando quem deve ficar aonde, quem deve ficar para pegar a segunda bola. E o Thiago Silva faz isso. Tecnicamente, ele é importantíssimo. Outro detalhe é que Paulo Henrique Ganso voltou a jogar. O Arias vem jogando maravilhas, mas o Fluminense não vem fazendo, pode ter conseguido resultados, pode ser resultados, mas não vem fazendo boas partidas. Tem levado sufoco também. Eu acho muito prematuro dizer que o Fluminense vai sair dessa. Não sei. Lu, Botafogo, o que me chama a atenção na reta final do programa, o Botafogo, são as contratações. Dizem que o Botafogo perdeu por não ter elenco ano passado e outras coisas também. Esse ano, por esse motivo, o Botafogo não pode deixar que vai ser campeão. Não tem porquê, porque elenco tem. Tem. E na noite de ontem a gente viu aí os colegas trazendo que o Botafogo fechou com o Alex Telles e ontem apresentou também o Adrielson, né? Ele que está de volta, voltou do Lyon, que é importantíssimo. Acho que entra para ser titular, mesmo com um bom desempenho do Alexander, né? Do Barbosa.
Então, acho que ele é titular ao lado do Bastos, que é outro zagueiraço. O Botafogo está muito mais encorpado e não é só questão de elenco, não, que esse elenco é óbvio que é muito melhor. Foi monstruosa a janela do Botafogo agora, de julho. Trouxe o Igor Jesus, que está aí arrebentando. O Jorge falou do gol do Igor Jesus no início. Foi um golaço. O Botafogo não deu chances para o Fortaleza. E hoje o Botafogo, diferente do ano passado, não só está encorpado, mas eu acho que essa sinergia do Arthur Jorge, essa simplicidade, né? Ele baixou um pouco a bola se comparado com o Laje, né? E com outros técnicos também. Eu acho que deu muito certo. O Botafogo não sentiu a saída do Júnior Santos, que é artilheiro da Libertadores, vem fazendo jogos incríveis, gols incríveis. O próprio Tiquinho, né, acabou também dando uma fase aí por conta de questões pessoais, mas o Botafogo não se abateu, pelo contrário. Até as laterais, que era um problema, né? O Botafogo conseguiu superar esse problema e está cada vez mais engrenando e dando pinta de campeão, Mazel. É verdade. Nessa reta final, vamos acelerar um pouquinho. Borges, eu atribuo muito não só a categoria do elenco, a qualidade do elenco alvinegro, mas principalmente o casamento do elenco com o técnico, o Arthur Jorge. Acho que foi a grande sacada, o grande acerto, foi o Portuga que, sabe, ajeitou e está com o elenco na mão, a impressão que eu tenho de fora. Mas é bom lembrar que o problema do Botafogo no passado foi questão de troca de técnico. E como foi mantido o Arthur Jorge, que por enquanto está fazendo um bom trabalho, porque está vencendo as suas partidas e o time está correspondendo, eu acho temeroso tirar o Alexander Barbosa e botar o Adrielson só porque o Adrielson veio do futebol internacional. É melhor, talvez, do que o Alexander Barbosa, mas o Alexander Barbosa e o Bastos vem formando um setor defensivo importante, lembrando que é importante o Gregory, que entrou muito bem, e o Marlon Freitas também, que entraram muito bem nesse meio-campo, que teve Tietê, se lembra do Tietê lá atrás, no ano passado? Então, eu acho o seguinte, só, para fechar, eu acho que o Botafogo, mas ano passado, nessa data, nós dizíamos, não, o Botafogo vai ser campeão, Botafogo vai ser campeão e o Palmeiras foi campeão. Então, não podemos falar nada disso. Mas eu não falei que o Botafogo vai ser campeão, Jorge. Eu falei que eu acho que os erros cometidos no ano passado, pelo que eu percebo, foram neutralizados. Se vai ser campeão, Jorge Ramos, é outra história. Mas o Botafogo está mais coeso, está mais forte dentro e fora do campo. Os jogadores contratados são bons. Há uma sinergia entre todos e eu não acredito que os erros serão repetidos. Futebol é imprevisível, pode até perder. Mas eu diria que o Botafogo está no caminho certíssimo. Não sei o que você pensa. Não, acho que o Botafogo está no caminho certo. Não tenha dúvida disso. E o que vale é o hoje, né? Essa questão de ano passado, se você for voltar no tempo, muitas coisas deram certo, outras coisas deram errado, mas o que vale é o hoje. O Botafogo, sem dúvida, está entre as melhores equipes do futebol brasileiro, entre as 3 melhores equipes, se não é a melhor no momento. E outra coisa também que eu quero ficar bem claro aqui para vocês é que eu sou identificado como botafoguense, mas eu sou muito mais rigoroso com o Botafogo do que com qualquer outro time, né? Por quê? Porque se ninguém acredita em mim se eu não for, né, aquilo que eu falo. Então eu tenho que falar, ser rigoroso com o Botafogo. Hoje o Botafogo ele tem uma equipe altamente competitiva. Se vai ser campeão ou não, porque existem tantas variáveis, mas uma falha individual, o jogador que se machuca, uma falha do goleiro, né? E as outras equipes, né? Porque a gente tem que lembrar que do outro lado tem um adversário, né? E daqui a pouco o cara acerta lá uma bomba e faz o gol, né? O Botafogo foi eliminado na Copa do Brasil pelo Bahia quando, né, fez um jogo ruim no estádio Newton Santos, e lá teve várias oportunidades, tomou um gol aos 40 e pouco, liquidou ele. Então, agora, eu acho hoje o Botafogo entre os melhores, se não o melhor, né, no momento. Agora, se hoje, vai ser campeão, outra história. Concordo com você. O melhor time do Brasil, o melhor futebol hoje é do Botafogo, não há a menor dúvida. E quando eu citei erros do ano passado, para serem corrigidos, eu acho que o Botafogo viu, analisou e acabou corrigindo. Deixa eu despedir
O programa está estourado, vou tomar uma bronca do Dibonei e do Mário Reis. Borges, um abraço, boa noite, hein? Um abraço, até depois de Flamengo e Vasco. Um abraço. Outro grande. Jorginho, queira-me bem, hein? Grande abraço para você, Mazella. Grande abraço, Borges, e a você, Lua. Hoje o Borges não precisou nem de remedinho, Jorge. Nem de remedinho o Borges precisou. O Borges hoje nota 10, o Borges. Nota 10. Hoje é craque. 10, nota 10. José Carlos Borges, um dos maiores narradores da história do rádio brasileiro. Competência extraordinária, meu querido amigo. E com quem eu aprendo e aprendi. Quando ele me levou ao lado de Valdir Luiz, não sei se Mário Silva, não sei se recomenda muito, os três me tiraram da TV educativa e me levaram para a Rádio Nacional. É a mesma empresa. Aí eu comecei a narrar nesse microfone extraordinário que foi o da Rádio Nacional, onde conheci o Jorge Ramos com mais intimidade, encontrei a Lu, né? Tá todo mundo junto aí, muito legal. Lu, querida, um beijo carinhoso para você e vamos ver o que acontece sexta-feira. Um Brasil, Zil. Um beijo para vocês, querido. Obrigada, Mazella, pelo convite. Mais uma vez, beijo, Jorge, beijo, Borges, e um beijo para a galera que está acompanhando a gente aí. Até uma próxima. Tá certo, então. Obrigado, Rogerinho. Obrigado, Mateuzinho. Principalmente obrigado a você, meu amigo, que há 6 anos nos acompanha aqui pela nossa TV Max, em nome de RenTV e de Bye Bye Lixo. Muito obrigado mesmo. Espero que tenha gostado do programa. Encontro marcado na próxima terça-feira, segundo programa do mês de setembro, pela nossa queridíssima TV Max. O Max Sport, então, semana que vem, juntinhos aqui, porque o Rio corre pra Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com